tenho ansiedade ou depressão, quais as diferenças, o que saber, o que preenche um critério, o que não preenche, o que faz eu ter um diagnóstico e não outro. É importante a gente saber que tanto transtornos ansiosos quanto transtorno depressivo fazem parte de um grupo que são transtornos de humor, tá? Junto a eles, a gente também pode encaixar a bipolaridade que fica nesse processo ansioso, depressivo, de euforia, de mania, mas que hoje ela não vem ao caso. Quanto à depressão e à ansiedade, a gente precisa de ter alguns critérios que a gente chama de critérios diagnósticos. Então, vamos supor, na depressão, segundo o DSM-5, que é o nosso livro de diagnósticos, que mostra os critérios, para a gente ter depressão, a gente tem que ter ou anedonia, que é falta de tristeza por qualquer coisa por mais de 15 dias, ou que é falta de interesse, quer dizer, não de tristeza, que é falta de interesse por qualquer coisa, ou tristeza e melancolia por mais de 15 dias. A gente tem que ter um desses dois, e depois tem outros 5 critérios, de 5 a 7 critérios, que também pode ter a mais para poder fechar o critério de depressão. Então, um desses dois, mais 3 dos outros, a gente considera como um diagnóstico de depressão. O que entra nesses outros critérios? Entra alteração de apetite, de peso, ou para mais ou para menos. Entra alteração de motivação. Entra pensamentos de autoextermínio e por aí vai. No transtorno de ansiedade é a mesma coisa. Tem os critérios para ser preenchidos e para poder fazer esse diagnóstico. Depois, se vocês quiserem no grupo, eu mando certinho a tabela dos critérios de depressão e dos critérios de ansiedade. Porém, gente, eles fazem parte, assim como eu falei, de um grupo maior, que são os transtornos de humor. Então, é muito difícil um paciente que tem ou diagnóstico de depressão ou diagnóstico de transtorno de ansiedade, em algum momento da vida, não fazer um quadro depressivo ou ansioso também. Então, vamos supor, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado. Fui no médico, foi diagnosticado com isso, comecei o tratamento por isso, e esse tratamento foi acontecendo. E aí eu fui mantendo o tratamento, não consegui fazer o desmame, ou consegui fazer o desmame, depois voltou. Em algum momento, eu vou apresentar critérios para um transtorno depressivo. O que os estudos mostram para a gente é que mesmo um paciente com diagnóstico de transtorno de ansiedade, ele vai fazer pelo menos um episódio de transtorno depressivo, tá? Mas isso não muda o teu diagnóstico. Você não deixa de ter transtorno de ansiedade generalizado ou síndrome do pânico. Você tem esse, e aí se em algum momento acontecer o transtorno depressivo, você vai passar a ter um outro CID que é episódio depressivo, tá? Mas não quadro depressivo recorrente. Vice-versa também é verdadeiro. Então, por exemplo, um paciente que tem transtorno depressivo recorrente, maior ou moderado e tal, de longa data, em algum momento ele vai ter episódio de transtorno ansioso. Isso é, se já não tiver tendo conjunto, tá? E aí vai ser um paciente com transtorno depressivo recorrente, com episódio de ansiedade generalizada ou síndrome do pânico. Vocês conseguem entender o quanto que faz sentido ter essa dúvida se tem depressão ou ansiedade, justamente porque podem existir juntos ou em algum momento aparecer. Então vamos supor, o paciente procura a nossa ajuda, marca consulta, passa em consulta. Naquele momento, a gente consegue observar características de um quadro depressivo. Dá um diagnóstico de depressão para esse paciente e começa a tratar a depressão. Não é incomum, em algum momento, em algum retorno, ou um ano depois, 6 meses depois, ele apresentar um transtorno ansioso, tá? E isso não invalida o diagnóstico anterior. Isso passa a ser um episódio de um novo diagnóstico. E isso é tão assim, aceitável e entendível que não é à toa
que tanto ansiedade quanto depressão, a gente trata com o quê? Com antidepressivo. Então, muitas pessoas falam, mas se eu tenho ansiedade, eu vou usar ansiolítico. Não. Primeiro, você vai usar antidepressivo. Porque o antidepressivo, ele é preparado para cuidar tanto da tua ansiedade quanto da depressão. Ah, mas nós não temos ansiolíticos? Temos. Os ansiolíticos que a gente tem, a única classe de ansiolítico, de fato, que a gente tem, são os benzodiazepínicos, são os tarja preta. Então, ansiolíticos são Rivotril, que é o clonazepam, diazepam, alprazolam, bromazepam, todos esses que vocês já estão cansados de ouvir eu falar no nosso grupo, que causam a dependência, que tem um monte de prejuízo a longo prazo, né? Então, a gente tem ansiolíticos de fato, só que com essa possibilidade de dependência, e que não é primeira linha de escolha para tratamento ansioso. Então, o que acontece? Quando a gente diagnostica o transtorno depressivo, esse paciente está numa crise muito intensa, está num quadro de pânico muito forte, a gente tem critério para colocar o antidepressivo, que vai ser o remédio de manutenção desse tratamento, mas também colocar o ansiolítico, o tarja preta, por 15, 20 dias até tirar esse paciente da crise, tá? Só isso. Depois a gente tira de uma vez esse ansiolítico, esse tarja preta, e mantém o antidepressivo a longo prazo e vai ajustando dose, certo? Essa é a diferença de um tratamento para o outro. Já num quadro depressivo, a gente vai fazer a primeira escolha de um antidepressivo, assim como na ansiedade, mas ao invés da gente colocar um tarja preta, a gente vai procurar, se for preciso, um estabilizador de humor, para potencializar esse antidepressivo, ou um antipsicótico, se essa depressão estiver causando alteração de sono, tá? Aí a gente pode investir numa segunda classe para associar com o antidepressivo. O que eu quero mostrar com isso? A primeira linha de tratamento, tanto para ansiedade quanto para depressão, são antidepressivos. E é uma dúvida muito grande isso. Só da gente ver que os dois são tratados com a mesma classe de remédio, a gente já vê o quanto que é possível a mesma pessoa ficar oscilando entre os dois polos, tá? Manter sempre um diagnóstico, mas ter alguns episódios do outro diagnóstico ao longo da vida. Infelizmente, é isso.